Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pava Responde. Como vocês podem ver, estou aqui hoje com a ilustre presença do Maurício Bacar, astrólogo e numerólogo, ao qual disponibiliza para nós o curso de astrologia, que se você se sentir chamado a fazer, o link estará aqui embaixo na descrição, certo? É um curso profissionalizante. Então hoje o Maurício vai nos ajudar a responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Vamos começar, Maurício? Vamos lá. O Maurício não sabe quais são as perguntas e nem eu, porque desta vez o Hélio selecionou as perguntas a tirar esta aqui, que é a Kátia Hubner pergunta: estou confusa. Então, não controlamos o nosso destino? E isso é muito interessante de se falar com um astrólogo, né? Porque destino, os astros inclinam as pessoas a certas tendências energéticas. Será que as pessoas elas não têm o arbítrio? Será que a gente não controla o nosso destino? Ela continua: os senhores do karma, então, que controlam? Quem serão os senhores do karma? Né? Vivemos realmente em uma matrix? Não temos o direito de escolher nossas ações? Muito bem, gente. Então, este é um Pava Responde, você percebeu, especial. Então, olha só, nós temos muitas coisas a conversar apenas nessa resposta aqui. Primeiramente, nós vamos falar nós não controlamos o nosso destino, mas, na verdade, o nosso destino é guiado de acordo com as coisas que nós temos a aprender e a desenvolver e a realizar, de acordo com o karma e o dharma. Mas a gente já cansou de falar de karma aqui, eu acredito que você não aguenta mais ouvir eu falar de karma, né? Que karma é aquilo que a gente precisa fazer, é uma coisa que a gente tem que desenvolver em nós, digamos assim, a gente plantou um abacaxi, a gente vai chegar a hora que a gente vai pegar o abacaxi. A gente colheu o abacaxi. O abacaxi é o karma, porque você fez algo, então recebeu a resposta do universo para aquilo. Isso é sempre assim. Mas os espinhos deste abacaxi às vezes podem nos machucar. Outras vezes a gente sabe lidar com os espinhos do abacaxi e manejá-lo de forma como a gente aprenda com as dificuldades. Então, a gente controla o nosso destino? Sim, a gente controla o nosso destino. Mas será que a gente tem livre-arbítrio? Como ela fala aqui, né? Será que a gente pode escolher, temos o direito de escolher nossas ações? E eu digo que o nosso arbítrio ele não é tão livre assim, eu sempre falo isso, né? A gente pode opinar em o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer assim, se a gente vai fazer assado. As nossas ações, a gente consegue decidir o que a gente vai fazer, mas a colheita daquilo que a gente plantou, a gente vai colher, certo? A gente vai ter que lidar com o resultado das nossas ações. E de qualquer forma a gente não consegue, por exemplo, se teletransportar, voar, levitar ou ganhar na Mega Sena, como muitos me pediram no Pava Responde passado, certo? Porque a gente não tem um arbítrio tão livre assim como a gente imagina. Mas, Maurício, fale-nos. Eu gosto de falar sobre isso usando uma analogia bem interessante. Imaginar que a humanidade estaria dentro de um mesmo barco, porém cada um de nós tem o livre-arbítrio para escolher o que faz dentro do barco. Tem pessoas que a gente sabe que estão alinhadas com o seu caminho, estão alinhados com o seu dever e ajudam na manutenção deste barco, no andamento deste barco. Agora, tem pessoas que não estão alinhadas com o seu caminho, acabam criando resultados negativos, karma negativos dentro desse barco. Ou seja, usando essa analogia, existe um caminho traçado para a humanidade. Agora, nem sempre as pessoas estão alinhadas com esse caminho traçado pela natureza. Os senhores do karma, eles não recompensam ninguém, eles não castigam ninguém. Como o Pava acabou de falar, nós vamos plantar maçã, nós vamos colher maçã. Somos nós que plantamos. O karma, esses senhores, essas inteligências apenas vão aplicar essas leis da natureza, essas leis universais. Nós realmente vivemos em uma matrix? Sim. E aqui eu volto a dizer para vocês que realidade e verdade é diferente, né? Porque a nossa realidade que a gente vive hoje, ela não é uma verdade, muito menos uma verdade universal. Ela é verdade em uma pequena escala, porque existe momentaneamente, tudo vai se transformar, vai mudar, até mesmo os prédios podem durar talvez 1000 anos, mas pouco mais que isso também já vai se transformar, ou seja, as verdades são aquelas coisas que são imutáveis, que nenhum ser humano consegue mudar, que são os princípios universais, as dinâmicas de funcionamento deste nosso universo, que quem controla isso são grandes inteligências do universo, né, com os propósitos definidos para nós utilizarmos aqui na Terra.
Então, isto é verdade, mas a realidade não quer dizer que seja verdade. Logo, a gente vive numa Matrix. Por quê? Porque a gente vive numa realidade consensual. Essa realidade é um consenso de todos que nela habitam, certo? A realidade é consensual e ela é programada para que a gente tenha certas coisas a fazer, a realizar, né? É a mesma coisa que a gente pegar uma alma que não tenha assim ainda desenvolvido características como praticando bem, boa ação, né? Boa vontade, bom humor, uma pessoa que seja ainda triste, que seja infeliz, que não consiga encontrar nela a felicidade, ela vem para este mecanismo, para essa matrix, que vai fazer com que seja extraído as coisas boas dessa pessoa, com que ela, através das dificuldades, através de tanto colher abacaxi, de repente passe a plantar tomates. Enfim, coisas que ela vai entendendo a dinâmica do universo e se ajustando e se alinhando com ele de forma a se orientar melhor. Ou seja, a gente vive numa Matrix, sim, porque esta realidade não é verdade. Ou seja, ela serve para nós no momento, para a humanidade, no caminho do amor. Mas, como a gente sabe, no universo existem muitas outras realidades muito diferentes desta aqui da Terra e que pode-se dizer que são mais próximas à verdade, porque estão mais alinhadas com os princípios fundamentais do universo, que são os princípios do amor. Então, é uma grande pergunta, né? Então, poderia-se dizer que todas as realidades estão conectadas pela verdade. Todas as realidades estão conectadas pela verdade, como diz o Hélio, né? Umas mais afastadas, outras mais próximas. E quanto mais próximo, mais harmônico, mais bonito, mais alegria se encontra. Mais beleza, né? E sobre isso, sobre esses níveis de consciência, sobre essas distintas realidades, os orientais usam o famoso termo Maya, que é um termo anterior a Buda, né? E daremos para falar sobre os jogos de Maya. Nós, como seres humanos, nos manifestamos como corpos físicos, corpos energéticos, corpos astrais e corpos mentais. E a gente sabe muito bem, tanto pelas pessoas próximas de nós que já desencarnaram, né, e tanto para outras pessoas que já não estão mais nessa experiência humana, que isso é um jogo de Maya, é um jogo das ilusões. Isso existe, nós temos essas ferramentas físicas, energéticas, emocionais e mentais, e como falou o Pava, como uma forma de aprendizado nessa experiência humana. Porém, isso é uma ilusão, tem uma realidade aparente. Por isso que os orientais usam essa divindade que chamavam e chamam ainda de deusa Maya, que faz uma espécie de uma dança e que cria esses jogos ilusórios, porém que não são ilusórios. Eles têm uma realidade, porém é uma realidade temporal e necessária nesse momento evolutivo da humanidade. Maravilha. Vamos então para a próxima pergunta. Lembro que se você quiser complementar ou ainda está confuso ou confusa como a Kátia estava, por favor, utilize o campo dos comentários. Vamos para a próxima pergunta. Ele está dizendo que agora são as que ele escolheu. O Elvis Cunha pergunta: o que é o medo na visão espiritual? E essa é uma pergunta muito fantástica. Porque o medo, ele nada mais é, assim, simplificando, que uma associação incorreta entre causa e efeito. É achar que nós vamos colher algo que nós não plantamos. Ou que, algo muito ruim vai acontecer em um universo de amor, que tudo que acontece é para o nosso aprendizado e amadurecimento. Então, às vezes, a pessoa fica desestabilizada por preocupação. E o medo, ele também, muitas pessoas acreditam que ele é o contrário do amor. Porque o medo, ele aprisiona a pessoa. E o amor é liberdade, né? Então, eu também acho que o medo é o contrário do amor. Porque a pessoa vai se limitando, vai se prendendo e não se desenvolvendo, que é o que o universo quer que a pessoa faça. Pelo menos as dinâmicas daqui. O medo seria um simples mecanismo de defesa da nossa personalidade. Então, nós temos um instinto de sobrevivência, nós temos um medo natural a nos aproximarmos de um penhasco, por exemplo. Faz parte desse instinto de sobrevivência. Agora, o grande mal é quando justamente esse medo nos domina, né? E ele só vai nos dominar quando a esfera psíquica está tomada por essa energia do medo, que normalmente vem dos desejos. O desejo, ele atuaria de duas formas. Normalmente o desejo, ele busca sempre manter e se agarrar àquelas coisas prazerosas e busca afastar ou repelir aquelas coisas que necessitam um maior esforço ou aquilo que não é tão agradável para a personalidade. Então seria uma má relação também com esses desejos da esfera psíquica, né? E eu vi ontem no curso de constelação familiar que o medo, ele também é uma questão mal resolvida quanto ao nosso pai, o medo do futuro.
tem a ver com o nosso Pai, com a nossa relação com Ele. Então, reflita. Veja se você não pegou algum sentimento por Ele. Veja se você não tenta carregar por Ele alguma dor que você acha que Ele não é capaz de carregar. E devolva para Ele e pegue a seu lugar no sistema, a sua posição. Próxima pergunta do Will Barros. O que devemos fazer com os corpos sem vida que ficaram aqui neste planeta, né? Cujas almas já jaz? Enterrar ou cremar? O que faz mais sentido para a continuidade dos átomos que seguirão na sua vida? Eu posso falar pela parte dos átomos, não faz diferença alguma. Maurício? Sobre isso, a gente sabe que o nosso Ocidente ele é fortemente influenciado por uma tradição cristã. E para aqueles que já estudaram um pouco da história do cristianismo, sabem que no início do cristianismo havia a teoria da reencarnação, até mais ou menos o século VI depois de Cristo. Como nós sabemos, para aqueles que sabem um pouquinho de história, nós temos uma influência bastante europeia aqui na nossa América, que vai trazer junto essa tradição cristã, que vai estar desvinculada da teoria da reencarnação. Por isso que nós aqui no Ocidente somos mais apegados ao corpo físico. É natural, pelo menos aqui na América, essa maior tendência de enterrar, porque há uma maior identificação com o corpo físico. Tentar manter ele, né, o máximo possível. Isso. Agora, quando que a cremação chegou aqui na América? Teria chegado no século XIX, através de uma grande ocultista, esoterista, filósofa, que foi Helena Blavatsky. Quando ela propôs essa ideia da cremação no século XIX, isso saiu em centenas de jornais pelo mundo, foi uma grande polêmica, porque justamente ela traz essa ideia oriental de cremação para que essa experiência humana, que foi através de experiência física, energética, emocional e mental, na medida em que a cremação é feita no corpo físico, isso aceleraria o processo de decomposição ou dissipação da realidade energética, da realidade astral e da mental, para que a consciência possa agora, então, assimilar num outro plano, num plano mais sutil e luminoso, as experiências aqui do plano das sensações. Gente, em muitos casos, o ser que desencarnou do corpo, ele, ao não ter mais o corpo físico para se apegar, porque ele também se apega ao corpo físico, às vezes é mais fácil o desprendimento, a libertação ou a liberação dele do corpo, porque às vezes o ser que morreu, ele não quer ter morrido e fica em volta do corpo, às vezes por muito tempo. Então, no caso, às vezes ele é cremado, esse processo, às vezes, é mais rápido. Bom, pessoal, foram essas perguntas de hoje. Eu agradeço muito a todos vocês que mandaram a pergunta. Não se esqueçam de conferir, de verificar os conteúdos do curso que o Maurício Bacari disponibiliza para você e ver se você gosta de algum daqueles conteúdos lá. Eu gostei muito de fazer o curso, Maurício. É um curso muito bom mesmo e mudou muito a minha visão do universo e de mim. E, então, por isso eu recomendo para você. Agradeço, Maurício, por participar do Papo Responde. Agradeço a presença. Agradeço o convite. Muito obrigado. Sempre convidado. Assim como você está sempre convidado para assistir aqui aos vídeos. Nós nos vemos nos próximos. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E até mais!